nome é Ório, mas algumas pessoas ainda me chamam pelo meu nome de batismo, que é Jaqueline, ou Jaque, ou Jack. E eu não tenho problema com isso, porque eu não adotei o nome Ório ainda oficialmente em registro. Então, eu não tenho documento com esse nome, não tenho nada assim. Mas a maioria das pessoas me chama de Ório e eu me sinto muito confortável com esse nome. Eu tenho 23 anos, trabalho com marketing. Nilza da Mata é uma mulher da pele preta, sou uma mulher trans, gosto de moda, viciada em viver e buscando constantemente a felicidade, tentando vivê-la no presente. Sayonara Nogueira é uma travesti de 48 anos de idade, professora, que já passou por diversos processos de perversidade na vida dela, mas que se mantém em pé. É como se fosse uma canoa prestes para afundar, mas que consegue sempre se levantar novamente. Eu sou a Lola, estudante, professora, aluna, né? Filha, irmã, namorada, filha, entre outros adjetivos que a gente pode dar. Eu sempre soube que eu não era mulher. Sempre tive essa consciência desde pequeno. Sempre lutei pelos estereótipos de gênero, contra os estereótipos de gênero e tudo mais. E eu achava que isso era uma batalha feminista, né? Mas aí, recentemente, por volta de 2020, 2019, eu comecei a perceber que era uma luta mais interna minha do que externa. Era uma coisa que eu estava tentando tirar de mim do que uma coisa que eu estava esperando que o mundo parasse de batalhar e tudo mais. Eu espero que o mundo também pare de criar esses estereótipos de gênero e tudo mais, mas era uma coisa que eu estava lutando dentro de mim. E aí eu comecei a buscar entender o que era tudo isso, porque eu vim do feminismo e do feminismo radical. No feminismo radical existe uma fala muito pesada sobre pessoas trans, uma não aceitação muito grande sobre essas pessoas. E então o meu entendimento como pessoa trans foi um processo de aceitação muito difícil para mim, porque eu tinha essas ideias contrárias a pessoas trans por ter vindo desse movimento. Então, foi um processo de aceitação interna muito difícil. Eu acho que a aceitação das pessoas que estavam em volta de mim, quando eu finalmente fui conversar com elas, foi mais simples e mais fácil, das pessoas que me amam, do que a minha aceitação. Foi muito, muito complexo. Bom, eu já entrei muito em conflito uma vez. No começo da nossa transição é tudo muito confuso, dá muito medo, dá muito pânico, né? Porque quem quer ser uma pessoa trans no Brasil? Eu não queria ser. Aí eu tinha essa visão, né, dessas pessoas trans muito distante, só usando a mídia. Aí quando eu comecei aqui na faculdade, comecei a mudar nessa perspectiva. Mas eu acho que no fundo era medo. Medo de eu ser igual a ela. Medo de eu me tornar igual a ela. Porque quando eu era criança, pra mim, um homem, eu queria muito beijar um homem, mas eu só conseguia imaginar uma mulher beijando um homem. Eu não conseguia imaginar outra coisa. Eu tinha uns 6, 7 anos. Mas se eu fosse identificar uma mulher trans, porque eu acho que são características diferentes. E assim, eu particularmente eu busco essa questão do gênero feminino, né? Essa binaridade da feminina.
Então, eu me identifico com tudo que for do gênero feminino, do mundo feminino. Ela, dela. A construção da minha identidade, ela reflete toda a minha vida, né? Eu me identifiquei como uma pessoa trans na minha infância, e o processo de construção dessa identidade, ela foi de uma forma lenta, construída passo a passo. Eu não tive pressa para essa construção. Então eu falo que existia o criador e existia a criatura, que era a Sayonara, mas eu sabia que essa criatura um dia ainda ia tomar conta de todo o espaço, né, que existia em referência a esse criador, até que um dia a Sayonara sai do armário e aí ela busca mostrar para as pessoas que, independente da identidade de gênero, a gente poderia ocupar outros espaços. O meu processo de transição, acho que ele começou desde quando eu nasci. Sempre me enxerguei muito numa leitura muito feminina desde criança. Não só por questões de brinquedos e tudo mais, porque acredito que isso não tem gênero. Acho que bonecas servem para homens e mulheres, meninos e meninas, para todos, porque todo mundo pode crescer, ter um filho e tudo mais. Mas meu processo sempre foi de me enxergar mesmo dentro desse ambiente feminino, dentro desse universo feminino, de todas as suas lacunas. Mas toda vez que eu me via no espelho e eu via uma figura mais feminina, eu me sentia mais feliz do que via uma figura masculina, por exemplo. E aí aos poucos eu comecei a mudar meu guarda-roupa, começando mais por sapatos, depois vieram mais roupas, comecei a introduzir maquiagem e tudo mais, e me enxergar mesmo. Toda vez que eu olhava no espelho e via, quanto mais feminina eu ficava, isso me agradava muito. E com o passar dos anos, isso é uma coisa mais íntima, mas quando eu fazia relações sexuais, por exemplo, e eu recebia algum tipo de carícia específico, até mesmo quando algum cara que eu ficava estava fazendo oral em mim, eu me sentia muito mulher na hora. Então a minha cabeça dava um nó muito grande, porque assim, eu tava lá ficando com o cara e aí eu tava recebendo o sexo oral ali no meu pênis, e aí eu me sentia uma mulher, e a minha cabeça estava muito bugada porque eu não sabia o que eu era. E na época eu me considerava muito gênero fluido. Eu falava para as pessoas que eu era uma pessoa gênero fluido. Essas pessoas existem, merecem respeito, óbvio. Mas a minha cabeça ainda eu estava nesse momento. Então não sabia muito o que eu era. Talvez internamente sim, mas não estava preparada para me assumir. Quando eu ainda era uma bichinha, eu estava andando com uma amiga que eu sempre gostei muito das minhas amigas travestis. Tenho duas muito queridas lá de Ribeirão Preto, que é onde eu sou. A Natasha e a Lu. Elas se detestam, mas eu amo as duas, então fica difícil. Eu era uma bichinha, tava andando com a Natasha. Ela falou, vamos fazer ali uma coisinha. A gente sentou no ponto, ficou conversando. E aí chegou uma travecona enorme, a Luana. Conversou, muito simpática, amei. Ela olhou assim, olhou pra Natasha e falou, Natasha, ela é travesti. Aí eu olhei assim, ué, como assim? Você é travesti, amor. Eu acho que não teve nenhum momento, assim, de, grande revelação, porque é uma coisa que eu sinto desde criança, então é uma coisa que eu tenho crescido com. Eu sempre olhei no espelho e me vi dessa certa forma, sabe? Então, não é algo que me chocou quando eu percebi. Eu percebi de pesquisar, eu percebi quando eu fui olhar os termos e ler o que estava escrito e ler o que as pessoas falavam sobre aquilo. E eu falei, poxa, eu acho que isso aqui se encaixa exatamente com o que eu sinto todos os dias da minha vida. Desde que eu sou criança, daí eu fui entender. Então eu sempre tive essa necessidade de me provar mais macho do que os meus primos. Tem uma história muito engraçada que foi o meu ápice assim, de tentar me provar, que foi quando os meus avós tinham um bode que tinha um chifre muito grande que enrolava, e ele era um bode muito bravo. E aí as minhas primas nem foram ver, minha prima e minha irmã não foram ver lá o bode, que não era do interesse delas. Elas só deram uma passada, bode, legal.
E os meus primos e eu, a gente ficou, tipo, estático assim na frente do bode. A gente tem que montar no motoca, porque esse era o nome do bode. Porque ele era perfeito para montar, ele tinha os chifres corretos pra gente montar e segurar nele. E os meus tios e meus avós acharam a ideia excelente. Eles acharam, sim, incrível, que crianças espertas, e deixaram todos os meninos entrarem e montarem no motoca. Eu não fui incluso, porque eu não era um dos meninos. Então, eu esperei todos os meninos, nenhum deles conseguiu montar no motoca. Eu esperei todos eles, e aí eu entrei na cerca quando viraram de costas e pulei em cima do motoca e fui o único a montar no motoca. E eu ganhei a admiração eterna do meu avô por causa disso. 2010, eu não tinha retificado meu nome ainda, eu utilizava o nome social, mas o nome social na educação, ele ainda não era autorizado legalmente. Então, eu me utilizava de uma portaria do SUS de 2009, que você poderia utilizar o seu nome social no cartão do SUS. Eu levei essa portaria do SUS para dentro da escola, a minha diretora catou e falou, tá, é sayonara e ponto final, né? Foi feito um acordo de cavaleiros, né? Ali dentro da escola, naquele momento. Só que a escola, ela não é regida só pela gestão escolar. Você vai ter uma equipe de inspetores que vai inspecionar a escola o tempo inteiro. E a inspetora questionou a direção por que eu estava sendo chamada de sayonara, sendo que no meu registro civil constava um nome masculino. E aí a diretora explicou que ela era livre de preconceitos, que ela acatou por questão de respeito, por eu me sentir bem, e pelos meus alunos também me tratarem como sayonara, porque era uma figura, era uma pessoa que estava expressando um gênero feminino ali dentro. Essa inspetora, ela, como uma forma perversa de me atacar, ela me chamou pelo nome masculino, na frente de outras pessoas. E isso me gerou um desconforto muito grande, né, que vai impactar principalmente no meu adoecimento psíquico. Né? Ela foi muito perversa quando ela fez isso. E eu levei esse caso à ouvidoria do Estado, que eu tinha sido desrespeitada enquanto funcionária pública, eu era efetiva no Estado, né? E a coisa pegou fogo. A coisa pegou fogo e foi todo mundo intimado a ir até Belo Horizonte. Eu, direção de escola, inspeção escolar. E aí eu expliquei, né, que eu era uma pessoa trans, que já existiam portarias no campo da saúde em relação ao nome social. Isso gerou uma bola de neve muito grande. Eu fui caçada dentro da escola, principalmente dentro da superintendência de ensino. Mas o impacto positivo é que o governo, na época, se solidarizou com o meu caso e o Estado de Minas publica, em 2011, uma portaria onde funcionários travestis, transexuais, transgêneros, no âmbito da administração pública, pudessem usar o nome social nos seus registros, né, de trabalho. E aí, em 2011, eu me torno a primeira professora, a primeira funcionária pública do Estado de Minas a ter o direito de utilizar o nome social nos meus registros escolares. Então, eu fui retificar nome só em 2015, né? Então, até 2015, de 2011 a 2015, aí os meus diários escolares, os crachás, tudo foram alterados pelo nome de sayonara. Então, foi um processo que eu sofri de preconceito e discriminação, mas que refletiu na criação dessa normativa, aonde vai autorizar outros profissionais, né, travestis e transgêneros, a utilizar o nome social. Eu nunca fui visto de forma masculina pelas pessoas na rua. As pessoas na rua me cumprimentam e falam comigo como mulher. Eu sou visto pela sociedade como mulher. Eu tenho consciência disso e é uma coisa que, tipo, às vezes eu saio muito confiante da minha casa, de, tipo, que eu fiz uma maquiagem que eu aprendi a fazer, que deixa meu rosto mais masculino.
eu tô usando binder que me aperta, que me machuca, e eu saio de casa tendo certeza que eu vou ser entendido no pronome masculino, que eu vou ser entendido mais na estética masculina, e as pessoas simplesmente me entendem como mulher. E, tipo, eu tenho certeza que isso não vai mudar tão cedo, exceto se eu começar a transição hormonal. Machuca. Tem indicações, assim, do uso do binder, que você não pode usar por mais de 4 horas durante seu dia. E, se eu não me engano, são 4 horas. Então, tipo, eu escolho os momentos do meu dia que eu vou estar usando ele. Você não pode usar quando vai fazer atividade física. Então, também é uma coisa que deixou de fazer parte do meu dia, por exemplo, uma caminhada, porque eu sei que eu não vou estar com um binder e tudo mais. Eu faço, mas é um pouco desconfortável, porque eu sei que eu não vou estar com essa peça, com esse acessório que me ajuda um pouco com a disforia. É angústia, né? Tipo, eu não tenho... Eu gosto muito de mim, eu estou lidando muito com isso na terapia, com a minha psicóloga e tudo mais. Mas acaba que algumas coisas não tem como, eu acabo sentindo um pouco de angústia de me ver sendo dessa forma. E não tenho o que fazer, não tenho o que eu possa fazer para mudar. Tem, mas eu não estou preparada ainda para fazer transição hormonal, não estou preparada ainda para fazer uma mastectomia, então eu só consigo lidar com isso, tipo, não olhando no espelho, às vezes, sabe? Não... Ou, às vezes, olhando até demais, assim, tentando pensar que aquele é meu rosto mesmo, que eu preciso lidar com isso. Às vezes eu me dou um dia para cuidar de mim, para tentar me lembrar que eu preciso gostar de mim, esse tipo de coisa, mas não muda tanta coisa, assim. É só um sentimento angustiante. Comprei a minha primeira Perlutan, dia 22 de dezembro de 2021. A minha avó materna aplicou minha primeira dose de hormônio. Eu comecei a tomar os bloqueadores. E nisso meu corpo foi mudando. Meus seios cresceram. E o corpo muda, né? Você tem um ciclo ali hormonal que é parecido com o corpo cis. Então, mas diferente é que a gente processa de outro jeito. Então você vai ter os dias que você vai sentir dor, que é logo após você tomar a injeção. Pelo menos isso aconteceu comigo. Eu sentia muita cólica, muita dor, depois eu ficava uns 2 dias triste. E depois eu fico muito bem, eu fico querendo namorar, eu fico querendo beber, e chama uma delícia. Até eu tomar a dose de novo e começar todo esse ciclo novamente. Então eu vejo que é um acesso que eu tive, né? Porque o governo, você tem que fazer um tratamento, um acompanhamento com o médico e tudo. E eu no começo eu não fiz nada. Foi na maioria na cabeça, igual todas muitas fazem, igual as meninas lá da rua, lá do bairro, pá, dá pergunta pra ela, dá pergunta. E nisso foi até que eu comecei a fazer um acompanhamento, né? Mas, nossa, eu acho muito complicado. A harmonização, ela dá, é belíssima, mas te tira também. Nossa, é muito difícil. Mas que acostuma. Aí quando eu tomei a decisão, veio a pandemia, veio o lockdown na cidade, e aí eu não podia ir lá pra medicina, né, fazer. E aí eu comecei a fazer só terapia psicológica com o pessoal do CRAS para começar a me entender melhor como que seria esse meu processo, o que eu estava vivendo hoje. E eu comecei em março de 2020, março para abril, e em setembro, depois que as coisas deram uma leve tranquilizada, né, referente aos casos de pandemia, eu comecei a fazer minha terapia hormonal. Então tem 2 anos e pouco que eu faço terapia hormonal, tomo um Climene de dia, um Climene à noite, e as mudanças elas vêm gradativamente. Então o seio começa a desenvolver mais, o rosto afina, a parte do gogó eu nunca tive, então eu estou bem tranquila quanto a isso. Mas tem pessoas que podem fazer cirurgia. No momento eu não penso em fazer nenhuma intervenção cirúrgica, acho que eu estou bem tranquila. Eu tomo o Climene, que é um hormônio relativamente em conta. A caixa dele com 21 unidades, a faixa de preço é de 27 a 35 reais, digamos assim.
mas tem hormônios muito mais caros, né? Então, eu optei em tomar ele porque me deram várias sugestões, mas ele não tira a minha ereção, por exemplo, ele controla as minhas taxas de aumentar o hormônio feminino e diminuir o masculino, então, no meu caso, está fazendo super efeito. Mas temos vários outros casos de hormônios que são bem mais caros, e as pessoas não conseguem tomar eles, né? Principalmente na comunidade transmasculina. A maioria dos hormônios, se eu não me engano, todos são injetáveis, e eles assim, quadruplicaram o valor nesse último governo, devido a alguns acordos com farmácias e afins. E assim, tem caixas com 3 ampolas que tá um absurdo de caro. Então alguns caras trans, eles têm que racharem, comprarem junto, e cada um fica com uma ampola. E os que têm condição de comprar, que a gente sabe que não é fácil. Ainda existe também um certo preconceito da sociedade nesse sentido. E aí a parte do hormônio, realmente a gente não tem acesso gratuito, temos que tirar do bolso mesmo para comprar. Na verdade, o Estado é omisso em relação à nossa comunidade. Não há legislação. Você tem portarias e decretos que muitas vezes não são efetivos, mas aí a gente tem que falar da nossa escala geográfica, que é Minas Gerais. Porque quando você vai para São Paulo, uma pessoa trans, ela vai ter o acompanhamento multidisciplinar de sua transição e vai ter acesso a essa medicação. O estado de São Paulo vai oferecer, entre outros estados também. Nós temos poucos ambulatórios que fazem a cirurgia de redesignação sexual. Além de ser poucos ambulatórios, são poucas cirurgias por ano. E aí você tem o estado de Minas Gerais, que possui um retrocesso muito grande. Existem portarias, existem decretos de nome social, dia da visibilidade trans, dia do combate à LGBTfobia, mas não há nada efetivo em relação a essas questões. Então, por mais que você tenha um ambulatório que vai te dar um acompanhamento multidisciplinar, mas não vai te dar hormônio, você tem uma resolução que vai autorizar você retificar seu nome administrativamente no cartório, mas com um custo muito alto, e você tem uma parcela da população que é extremamente vulnerável, essas pessoas não têm acesso ao seu processo hormonal e nem ao seu processo jurídico de retificação de nome. Eu sinto que todo mundo pisa um pouquinho em ovos assim, comigo para não errar. Tem que estar se lembrando o tempo todo. Isso também, é uma coisa que eu sei que só vai deixar de existir se um dia eu fizer a transição hormonal. Se eu conseguir chegar na passividade, né? Se eu conseguir passar que eu sou uma pessoa cis, talvez as pessoas não precisem mais se lembrar que eu uso pronomes masculinos. As pessoas vão só usar. O que é uma pessoa trans masculina? Não tem, é o homem trans. O corpo do homem trans tem que ser exatamente como o corpo do homem cis. Então, isso me irrita muito, porque eu sei que eu nunca vou chegar lá. Não tem o que eu possa fazer que eu vou conseguir ter um corpo de um homem cis. E muito menos o corpo de um homem cis sarado, perfeito, deus grego maravilhoso que eles criam. Que é o que é esperado para um homem trans ser respeitado como homem trans. Porque se não for assim, não vai ser o suficiente para ele ser representado, não vai ser o suficiente para ele estar ali na frente das câmeras e tudo mais. É isso que eu sinto. Com a mulher trans, eu não sei se eu consigo dizer exatamente, mas eu sinto que tem um espaço de estereotipização, de prostituição muito forte, e é um pouco triste porque as mulheres trans já têm que enfrentar isso muito fortemente na vida. Eu acredito, nossa, muitos. É muito grande, eu acredito. Nossa. Sim, eu tava conversando até com uma amiga uma travesti aqui, que ela acabou de se tornar mestra, né, em biologia. E ela diz que ela tá dando aula na escola pública e ela não vê outra professora travesti. Na minha escola que eu dou aula online de inglês, não tem outra pessoa trans, uma mulher trans ou travesti.
Não tem, só tem eu. Então o espaço que a gente ocupa, que eu ocupo hoje, ele é muito significativo porque não tem outro. E é isso que essa minha amiga falou. Eu quero ver outro e não tem. Então, eu acho que eu nunca pensei, eu acho que a minha maior dificuldade era essa quando eu comecei a transformar, porque eu estava muito estável. Era muito fácil, muito fácil. Mas depois ficou difícil, lógico. Então, conquistar esse espaço da sala de aula, principalmente, que é um lugar de muita visibilidade, julgamentos, né, e tudo. Porque quem que não julga um professor ou uma professora na sala de aula? Eu julgava. Então, imagina eles, né? Então, quando descobrem, quando vê, sempre está procurando alguma falha, algum detalhe, um deslize para ver, não, é travesti, trans, entendeu? Ai, não é mulher de verdade. Ah, é um viado. Enfim, é de outros adjetivos. Então, conquistar esses lugares e além de o mais importante disso, ter respeito. Eu acho que fez ser mais importante esse espaço de escuta, né, que eu tenho e respeito, cooperação de todos os colaboradores. Você ainda percebe uma grande parcela dessa população ainda no mercado de trabalho sexual, né? E pouquíssimas pessoas no mercado de trabalho formal. E não é só a rua, não compete só nós a rua, né? Me disseram isso, né? Quando eu terminei minha transição, as pessoas falaram que eu só teria a rua, né, enquanto meio de subsistência, e eu me fiz professora. Então, falta políticas públicas, na verdade, em todos os campos. Isso é cultural, né? Dentro do nosso país. A gente tem um sistema de colonização portuguesa, que é extremamente patriarcal, machista, né? E a partir do momento que você rompe com padrões, né, você é empurrado para a margem. Então, isso é colonizador. E o Brasil é um país novo. Quando a gente vai pensar historicamente, é uma nação nova. E eu acho que esse processo decolonial, né, desse pensamento, ainda vai demorar muito tempo para acontecer. Mas ele vai acontecer. Eu acredito que ele aconteça. Mas isso é um processo que demora muito tempo. São mudanças de mentalidade. Mas a gente vive um país novo, e não é por ser um país novo que a gente também vai tolerar determinadas coisas, e aí a gente está aí para ir para o enfrentamento. Eu estou pronta sempre para ir para o enfrentamento. Olha, eu me sinto muito feliz, né, com a minha visibilidade, com o que eu posso fazer dentro da comunidade, né, e me inspiro muito em várias outras pessoas. Eu acho assim que, como diz a música da minha Manorias, peço licença, eu sou nova aqui. Existe uma luta aqui na cidade, eu acredito que o movimento LGBT, no momento, ainda ele está se rearticulando. Durante todo o processo, nós tivemos várias outras entidades, várias pessoas que ajudaram e contribuíram muito, algumas contribuem até hoje. Uma das minhas principais referências para essa questão de luta é a Sayonara, que eu conheci ela, tive mais contato com ela quando eu fui fazer minha retificação, porque ela trabalhava no local que ajudava as pessoas, né, a fazer, e enfim, todo lugar que ela vai, ela ajuda as pessoas nisso, seja trabalhando na Câmara, seja trabalhando em algum lugar, ela sempre dá esse suporte. Eu conheci ela nessa época. A gente sabe que grande parte da população trans feminina trabalha com a prostituição, não é porque quer, é porque não tem escolha, não tem alternativa. Não vou falar que eu sou privilegiada, porque eu venho de um recorte, né? Você é uma mulher trans preta que mora na periferia, que fez todo o corre para conseguir trabalhar, estudar, fazer as coisas, teve que enfrentar muitas coisas na vida, mas hoje em dia que eu trabalho numa empresa formal, na minha área de moda, dentro de um shopping, e eu vejo ali ao meu entorno várias outras manas trans também trabalhando, uma no quiosque da beleza, outra numa loja de roupa, uma na loja de celular. Eu fico muito feliz, sabe? E aí eu sei que muitas andaram para que nós hoje em dia podemos correr. Então assim, eu fico muito feliz, muito grata, e até quando eu dei uma entrevista esse ano, em junho, pro G1,
Eu queria muito, eu falei, né? Ele falou ano que vem nessa mesma data, né? Da diversidade, do orgulho. O que você quer falar? Eu falei primeiro que eu queria estar na Forbes, aquela lista da Forbes lá, das populares com antes dos 30 anos, né? Que eu vou fazer 28. Tenho 2 anos aí pra ficar milionário, quem sabe. E também que mais das minhas estejam em lugares de potência. Acho que é muito importante a gente ocupar esses lugares. É o que eu desejo.